glória e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Glória a Deus. A palavra que desde o sermão continua: a vinda do Filho do Homem. Irmão, a palavra do Senhor diz que nós estamos muito próximos. Jesus, ele está voltando, sabe? Ele está voltando, irmão. E nós temos pouco tempo na terra. Tudo que está acontecendo já é a vinda do Senhor. E eu creio que nós ainda vamos passar muitos momentos abençoados, muitos momentos bons, eu creio. Mas nós temos que estar sempre preparados, se preparando, cada um de nós, para aquele grande dia o Senhor venha e nós não possa ficar. Sabe, a gente prega, muitas vezes a gente prega a vinda do Senhor, e Ele manda que prega a minha vinda, sabe, de madrugada. Outro dia eu estava ali, passei a noite acordado, sabe, o Senhor falando comigo, dizia: filho, não deixe de pregar, prega a minha volta, pregue, porque muitos lugares, muitas igrejas não estão pregando a volta do Senhor. Elas estão pregando muitas coisas, mas a volta do Senhor, muitas não estão pregando. E nós temos que entender que nós estamos próximos à porta. Tudo que está acontecendo no mundo, irmão, é a vinda do Senhor. Sabe, peste, fome, guerra, nação contra nação, sabe, muitas coisas erradas. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso mundo. O nosso mundo está sendo, alguma coisa está acontecendo tão grave no mundo, e muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes, muitas pessoas acham que está normal, sabe, os dias estão se encurtando, as horas estão se encurtando, sabe, mal a gente se levanta, a gente tem que se deitar de novo, porque o dia está se encurtando. Problema está acontecendo, muita nação contra nação se levantando, e muitas pessoas estão brincando, muitas pessoas estão aí tranquilo, calmo, não estão nem preocupados, sabe? Realmente, nós não devemos se preocupar, nós que somos servos do Senhor, nós não vamos se preocupar, porque sabemos que o dia vem, e aí nós estamos preparados. Eu creio que a igreja do Senhor está preparada. A igreja do Senhor está ali com a mala pronta, porque se Ele voltar, a gente pode ali subir com Ele. Então a palavra do Senhor diz aqui: e logo depois, glória a Deus, a palavra diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão no céu, e a potência dos céus serão abaladas. Então naquele grande dia, irmão, a gente vai ver, sabe, a gente vai olhar, e ali vai a lua, o sol, sabe, as estrelas. Deus, os discípulos disseram: Senhor, Rabi, dá um sinal, nos dá um sinal. Ali em Atos, na passagem de Atos, os discípulos disseram ao Senhor: Rabi, nos dá um sinal, quando é o fim do tempo, os fins dos tempos. E aí ele olhou e disse: olha, os sinais estão se cumprindo, os sinais estão no céu. Se você olhar para o céu, os sinais estão lá. Se você, o profeta Jonas, teve ali algo que, sabe, o profeta Jonas, ele passou por tudo que está na palavra do Senhor, passou ali, não quis ir a Nínive pregar, e ali Jonas, ele teve um milagre muito grande. Aconteceu um milagre grande com Jonas. Você imagine passar 3 dias no ventre de um peixe. É só o Senhor para fazer isso, irmão. É só Ele, sabe? E 3 milagres foi feito, aconteceu. E Jonas foi um deles,
Se você for ver o que Jonas passou, nós temos que entender que o que Jonas passou, será que nós vamos passar? Talvez sim, talvez não. Pode ser que naquele grande dia nós possamos ficar, porque a palavra de Deus diz que vai estar dois na cama, um vai ficar e o outro vai subir. Está dois moendo, um vai ficar e o outro vai subir. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que estar presente ao Senhor, buscando de todo o coração, sabendo que Ele vem, e se for da vontade dele, nós sobe. Se não for, nós fica. Mas a gente, quem quer ficar? Ninguém quer ficar. Mas para que nós não fiquemos, nós temos que estar na presença do Senhor, buscando a Ele, clamando a Ele, adorando a Ele, fazendo o que Ele quer, não o que nós queremos. Porque muitas vezes a gente vai evangelizar e as pessoas dizem: olha, eu já tenho Deus, já tenho Ele no meu coração, principalmente nos hospitais. A gente está lá no hospital pregando para aquelas pessoas. O mundo diz: olha, pastor, eu já tenho Deus no coração. Eu digo: mas vocês têm no coração, mas vocês têm que entender que vocês têm aqui que confessar perante o homem. Porque lá no céu, perante ao Pai, Ele vai te confessar teu nome. Porque se você não confessar perante os homens aqui, jamais lá no céu Ele vai te confessar perante o Pai. Então, as pessoas dizem: tem, mas não é a gente ter no coração, é a gente fazer a vontade dEle. Quando a gente faz a vontade do Senhor, nós temos, sabe, algo especial. O Senhor vai estar sempre cuidando de nós, sabe, irmão? Só o Senhor nos dá saúde todos os dias, ao nós levantar da nossa cama, abrir a visão, ver esse sol maravilhoso, mais um dia de arrependimento, mais um dia que o Senhor tem para nos abençoar, cuidar de nós. É Deus, irmão, é a vontade do Senhor. E em cada momento Deus ele tem algo especial na minha vida e na sua. Por isso que Ele nos amou primeiro. No ventre da nossa mãe, Ele sabia que nós estaríamos nessa noite aqui, mesmo poucas pessoas, mas o Senhor está nesse lugar. O que não pode faltar nesse lugar, irmão, é o Espírito Santo. Esse lugar não pode faltar o Espírito Santo. Pode vir pouca gente, não tem problema, mas o que não pode faltar nesse lugar é o Espírito Santo. Porque se ele faltar nesse lugar, a igreja pode estar lotada, mas se não tiver a presença dele, nós não fazemos nada. Se não tiver a presença dele, nada acontece nesse lugar. Por que nada acontece? Porque ele é o dono da obra. Ele é quem cuida de mim e de você. Ele é quem faz o milagre acontecer na minha vida. Quanto livramento o Senhor nos dá a nós, no nosso trajetório, na nossa correria. Sabe, muitas vezes a gente trabalhando para dar comida aos nossos filhos, nossa família, cuidando da família, e muitas vezes pode acontecer algo com nós, mas a mão do Senhor está sempre ali conosco. Sabe, o ladrão, ele muitas vezes vem até para roubar, mas aí o Senhor disse: aí não mexa aí. E aí a gente tem que entender, irmão, que não pode faltar na igreja é o Espírito Santo. Esse não pode faltar. Ele não vai faltar, porque a gente está sempre buscando a Ele. Pessoas podem faltar sim. Quem vem para a igreja é quem recebe a bênção. Sabe, se você não vem, mas se você orar lá, Deus também pode abençoar. Deus pode curar, sim. Deus pode abençoar, pode. Muitas vezes você está aqui e sua família está em casa, mas o Senhor está cuidando deles. A mão do Senhor está lá, e ali está cuidando das enfermidades, está cuidando de tudo que está acontecendo na sua casa. Deus, o Senhor Jesus, está abençoando, porque Ele é Deus. Se você vem para a igreja, Deus cuida do resto, Deus cuida da família, Deus cuida do seu trabalho, Deus cuida da nossa vida. Ele é fiel para cumprir essa promessa. Essa promessa está aqui. É uma promessa que o Senhor nos deu, e Ele vai cumprir, irmão. Ele vai nos abençoar. E aqui no 30 diz: e então passará ao céu os sinais, o Filho do Homem
em todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, irmão, naquele grande dia, sabe, muitas pessoas, eu creio que vai olhar, sabe, aquelas pessoas que falam mal dos crentes, xingam os crentes, dizem que os crentes é isso, os crentes é aquilo, mas naquele grande dia, irmão, a vinda do Filho do Homem, Jesus, ele vai descer para buscar a igreja dele. E muitas pessoas que criticam você, criticam eu, criticam nós, muitas pessoas elas vão chorar lágrimas de sangue, porque elas vão dizer: mas antes eu tivesse ali naquela igreja, mas antes eu tivesse buscando ao Senhor, sabe? Todo olho verá, todo joelho perante o Senhor vai se dobrar, e aí vai ser aquele grande dia, e aquelas pessoas elas vão sentir falta, elas vão querer naquele dia se arrepender. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero aceitar o Senhor como Salvador, eu quero buscar a Tua presença, Senhor, me ajuda. Irmão, vai ser tarde, porque Ele não vai, quando Jesus vier, não vai dar tempo de eu chamar a pastora, não vai dar tempo de ela me chamar, não vai dar tempo do pastor José chamar sua esposa, o Levídia Diego, a Mauri, não vai dar tempo, porque vai ser tão rápido, que não vai dar tempo de ninguém chamar ninguém. Por isso que a palavra do Senhor diz que a salvação, ela é dividida, cada um busca a sua salvação, sabe? Eu não posso salvar minha esposa, ela não pode me salvar, eu não posso salvar meus filhos, nem ele pode me salvar. Cada um vai se salvar, cada um faça por onde naquele dia Jesus voltar e nós poder subir com Ele. Porque se eu pudesse salvar minha família, eu faria tudo. Aqui eu posso orar por eles, aqui eu posso buscar, eu posso jejuar, posso clamar, posso pedir ao Senhor que dê saúde, posso fazer tudo por eles, mas naquele dia não posso fazer nada. Senhor, só posso fazer por eu. Se eu estiver pronto, eu vou subir. Se eu não estiver, irmão, vou ficar. Por isso que a palavra do Senhor, nós temos que pregar a realidade, pregar a verdade, porque a verdade ela dói, mas liberta. Porque se eu pregar mentira, Jesus vai voltar. Ai de nós se Jesus voltasse hoje, se Ele voltasse agora, irmão, agora, será se nós subíamos? Se Ele voltasse agora, será se nós era arrebatado, irmão? Por isso que tem que estar preparado, tem que amar mais, tem que adorar mais o Senhor, sabe? Tem que perdoar mais, tem que perdoar o nosso irmão, tem que, sabe? Jesus disse, quando alguém falou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Por quê? Porque a gente tem que perdoar, irmão. Muitas vezes as pessoas pisam na gente, as pessoas falam mal, mas, irmão, você tem que entender o seguinte: quando alguém fala mal de você, ele não está falando mal de você, ele está falando mal do Senhor. Quando alguém joga uma pedra em você, ele não está jogando a pedra em você, essa pedra ela vai direto ao Senhor. Você imagina eu jogar pedra no meu, falar mal do meu irmão, jogar uma pedra, eu não estou jogando nele, eu estou jogando no Senhor, e aí eu vou pagar um preço. Então nós temos que estar preparados, porque aquele dia vai vir, aquele dia está próximo, e eu creio que cada dia, cada momento vai ficando mais próximo ainda, porque é o nome do Senhor sendo glorificado, e Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, e as qual ajuntarão o seu escolhido, desde quando o vento
de uma ou outra extremidade dos céus. Então, irmão, naquele dia, os anjos do Senhor, sabe, eu creio assim, que os anjos do Senhor vão olhar para você, vão olhar para mim, vão olhar para nós e vai dizer: você se prepara, vai subir, você vai subir, sabe, eu creio, eu não sei se é, mas eu creio que o anjo do Senhor, aqui a palavra do Senhor está dizendo que o anjo do Senhor vai escolher, ele vai sair sabendo quem vai subir. Deus sabe, irmão, Jesus, ele sabe quem vai subir e quem não vai, ele sabe. Jesus sabe quem vai subir e quem não vai, mas ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. Ele não pode dizer que você vai subir, você vai ficar, não. Ele não pode, ele deu o livre-arbítrio para que a escolha é nossa, a escolha de cada um de nós, é nós que temos que escolher o caminho do Senhor, é nós que temos que escolher a vontade de Deus para nós. Muitas vezes a gente fica atribulado, passa um dia atribulado, mas quando a gente chega nesse lugar, a mão do Senhor está sobre nós. Quando a gente chega nesse lugar, irmão, todos os problemas ficam lá fora. Todos os problemas que nós temos, nós se alegramos nesse lugar, porque estamos na presença do Senhor. E aí nossos problemas, nós temos que deixar lá fora, dizer: Senhor, toma posse. E aí quando a gente deixa nosso problema lá fora, a gente sente a presença do Senhor, sente Ele falar no nosso coração, sente Ele tocar em você e em mim, sabe? Quando você se arrepia, porque é a mão do Senhor. O Senhor, Ele não nos deixa, irmão. Somos falhos, sim, irmão. Nós somos falhos, todos nós somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor, Ele não nos deixa por nada, sabe? Ele está sempre conosco, sempre dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu estou do teu lado, olha para mim, sabe? Jesus, Ele tem saudade, irmão, do primeiro amor nosso. Ele tem saudade quando nós clamávamos ao Senhor, quando nós chorávamos nos pés do Senhor, quando nós buscávamos Ele, sabe? Ele tem saudade de que nós falávamos com Ele. Nós botávamos o joelho no chão e dizia: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito. Ele tem saudade, irmão. E muitas vezes nós se afastamos do Senhor, sabe? A gente talvez está com problema e a gente recorre ao homem, recorre a outra pessoa, sabe? A gente faz aquilo ali que não deveria fazer, mas sim deveria colocar o joelho no chão, dizer: Senhor, estou aqui, Senhor, me ajuda, me abençoa, Senhor, cuida de mim, Senhor, me dá saúde para eu fazer a tua obra, Senhor, cuida da minha família, Senhor, a família precisa do Senhor, sabe? Aí você entende que a mão do Senhor, ela está sobre você para te abençoar, sabe? A gente muitas vezes prega, irmão, aqui palavra dura, muitas vezes a gente prega uma doutrina dura, mas sabe, quando a palavra vem dura no nosso coração, irmão, é porque o Senhor se importa com eu e com você. O Senhor não quer que nós se perda, o Senhor não quer, o Senhor não criou, não nos fez para ir para um lugar mau, Ele nos fez para ir para onde Ele está. Ele fez cada um de nós para nos amar, para estar ali junto com Ele. Foi isso que Ele nos fez, nos preparou, nos cuidou de nós, ainda hoje cuida, para que nós venhamos, no dia que Ele vier buscar, nós dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe, eu fico meditando, dizendo: Senhor, quantas pessoas são cruéis, Senhor, quantas pessoas muitas vezes acham que é melhor do que outro, quantas pessoas acham que é melhor do que eu sou melhor do que fulano, eu sou o cara, eu sou, sabe? E se nós entender, nós não somos nada, irmão. Nós não somos nada, nós não somos, sabe? Nós somos, eu creio que nós não somos nada, porque a mão do Senhor, ela carrega o mundo inteiro, né? Sabe, as baleias, o mar, o Senhor coloca nas mãos.
E muitas vezes, irmão, nós estamos necessitados, e aí o Senhor, muitas vezes a gente pensa que o Senhor nos deixou. Muitas vezes acontecem as coisas com nós, e a gente diz: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me deixou, o Senhor não quer falar comigo. Não, irmão, é porque muitas vezes o Senhor ele tem misericórdia de nós. Muitas vezes o Senhor ele fica em silêncio com você, mas quando o Senhor está em silêncio, irmão, comigo e com você, Ele está trabalhando, Ele está fazendo algo acontecer para você, lá na frente, você agradecer a Ele, você ser preparado, coisa melhor para você. Deus tem o melhor, Deus tem algo bom para mim, para você. Quantas coisas boas o Senhor não tem para nós. Muitas vezes a gente se atribui, irmão, muitas vezes até pensa em parar, eu não vou mais para aquela igreja, sabe, acontece essas coisas, sabe, irmão, mas se nós for entender, se nós for procurar uma igreja que não tem problema, nós não vamos achar, irmão. Você pode andar o mundo inteiro atrás de igreja, todas as igrejas que você entrar, você vai ter sempre algo que você não vai gostar, mas você tem que entender que você tem que buscar o Espírito Santo, buscar o Senhor, a face do Senhor. Se a gente for para a igreja, nós temos que buscar a face do Senhor. A gente tem que dizer: Senhor, eu hoje vou, Senhor, fala comigo. E quando você diz: Senhor, fala comigo, irmão, a palavra vem direto ao seu coração. Eu creio, porque quando eu estou atribulado, eu boto o joelho no chão, irmão, e peço ao Senhor, e Ele me ajuda, Ele me fala comigo, sabe? Graças a Deus eu tenho uma intimidade muito com o Senhor, e muitas vezes eu passo a madrugada, sabe, falando com o Senhor, madrugada inteira, o Senhor falando, ensinando, sabe? Irmão, o meu testemunho, mas da pastora, é muito bonito, sabe, o nosso testemunho. A gente chegou de São Paulo, irmão, e a minha esposa, ela não era crente, mas Deus levou ela pela dor. Eu fui por amor, mas ela foi pela dor. Mas lá ela aceitou Jesus, lá o Senhor curou ela aceitou Jesus, e a gente chegamos aqui, eu e ela, no primeiro amor, sabe, fervoroso, ali, louvando ao Senhor, pregando, falando, mas a gente não entendia nada, a gente não sabia o que era que a gente estava falando, mas a gente queria fazer, o amor era grande no nosso coração, sabe, e quando nós chegamos para sair lá, nós fomos para São Paulo para passar 3 meses, mas no caderno do Senhor era 1 ano e 3 meses, não era 3 meses, sabe, irmão, eu tinha dia que eu chorava no banheiro, quando eu ia tomar banho, eu chorava, as lágrimas caíam, porque eu não estava naquele lugar, eu nunca gostei daquele lugar, e eu chorava, dizendo: Senhor, nós viemos aqui para passar 3 meses, Tu tem uma promessa, essa promessa, porque nós passamos aqui, já estamos quase com 1 ano, e o Senhor não libera, o Senhor não nos abençoa, e aí o Senhor calado, o Senhor em silêncio, não falava comigo, e eu ia muitas vezes, eu ouvia a palavra, louvores, mas ali o Senhor não falava. Mas um dia a gente foi uma vigília, e naquela vigília, aquele pastor, ele disse: olha, tem um casal aqui, Deus está me mostrando aqui um casal, que Deus está preparando uma viagem para vocês, não é de ônibus, não é de trem, não é de avião, e nem de carro, pronto. E aí fiquei me encucado, eu digo: meu Deus do céu, eu só posso andar de ônibus, nem de avião, só se meu menino for mais, mas a palavra disse que eu não vou andar de avião. Aí eu cheguei para ela e disse: agora? Ela disse: vamos orar e apresentar ao Senhor. E aí o Senhor passou, irmão,
Mas quando ia completar 1 ano e 3 meses, meu menino mudou de uma casa, nós mudamos de uma casa, ele era outra casa, ele mudou. E naquela casa tinha um rapaz que trabalhava com uma tupi. Ele vinha do Ceará, de São Paulo para o Ceará, do Ceará para São Paulo, e fazia essa linha. E a gente conversando com uma pessoa lá, a pessoa disse: olha, tem um rapaz aí que vai para o Ceará, se o senhor quiser, ele vai deixar o senhor na sua porta. E aí quando eu cheguei mais velho em casa, a gente foi orar e agradecer ao Senhor. Ele, é isso aí que vai dar certo. E aí a gente conversou com ele: irmão, perante o Senhor, nós viemos de São Paulo, eu, ela, o Alenildo e o Cicinho, com R$40, 60 real, né? Almoçamos, jantemos, merendemos, compramos alguma coisa e ainda cheguei em casa com 20, né? Gastei R$40. Almocemos, jantemos, merendemos, tomamos café, tomamos banho e chegamos em casa com R$20. Quer dizer, isso é o Senhor, é a mão do Senhor. Então, para a honra e glória do Senhor. E a gente, quando chegamos aqui, procuramos uma igreja, a gente achou uma igreja, mas aquela igreja, sabe, nós começamos a estar naquela igreja, e as pessoas, elas muitas vezes, quando a gente ia orar, a gente tinha oportunidade para orar, aquele dirigente, ele ficava mandando dele e dela, quando nós ia orar. E ali eu abri a visão, porque eu via que muitas vezes a pessoa estava mangando a gente. E eu dizia: Senhor, tem misericórdia desse povo. Mas a gente foi, batalhou, e um dia eu fui consagrado auxiliar. Aquele homem me consagrou auxiliar. E aí eu fui para a igreja, fui consagrado. O pastor disse: a partir de hoje você vai andar em paletó e gravata, precisa, é auxiliar da igreja. E aquele homem, ele colocou nós no culto de consagração, pela manhã e pelo domingo. E aí eu via, irmão, quando eu chegava lá, eu via o dirigente, terminava o culto, o dirigente chamava o irmão, o obreiro, e dizia, sentava no canto e dizia: olha, amanhã mais tarde você venha para cá que eu vou lhe ensinar. E eu chorava, irmão, eu sentia, eu disse: Senhor, por quê? Por que ele está ensinando outro obreiro? Ele disse: não, mas eu também, eu sou obreiro também. E aí quando foi um dia, eu disse: Senhor, cheguei em casa, orei de madrugada, eu e minha esposa, Cicinho, e aí nós começamos a orar. Eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. O homem não vai me ensinar, eu não vou aprender do homem, mas o Senhor vai me ensinar. E aí o Senhor, de madrugada, o Senhor disse: faça um culto. Eu dizia: Senhor, como é o culto? E o Senhor, de madrugada, falava: você vai fazer assim, 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 assim. E aí a gente fez 2 meses. O Senhor, de madrugada, falou comigo: muda o culto, vai ser assim, assim, assim. Mudei o culto. 3º mês, o Senhor disse: é o último mês, é o último culto que vai ser. A partir daí você vai fazer a obra. E naquele mês, irmão, aprendeu, eu e minha esposa comecemos a pregar, comecemos a louvar o Senhor, comecemos a louvar o hino da harpa. E naquele dia eu cheguei na igreja. Naquele dia eu ia dirigir o culto, mas aí quando o dirigente viu eu chegando, tinha uma Kombizinha velha, e aí quando eu encostei a Kombi, o dirigente foi lá e correu, pegou o outro obreiro e disse: começa o culto, aí vem ele, vamos botar ele na prova hoje. E aí, irmão, naquele dia, quando eu cheguei, começou o culto, aí ele disse: irmão Luiz, quer dirigir o culto? Eu digo: não, pode continuar. Então os irmãos vão pregar. Amém. E aí eu vi quando o dirigente tocou na mulher dele, e deram risada um para o outro. E eu digo: Senhor, é hoje. E aí quando terminou tudo, aí oraram para o pregador, e eu vim para frente para pregar. E aí fui pregar onde? Getsemane. Eu fui pregar ali no Getsemane.
E aí eu comecei a pregar, irmão. Naquele dia Deus me usou tanto, que até eu fiquei sem entender o que eu falei, o que eu fiz. O culto foi uma bênção, sabe? Eu chorava como uma criança. Aquele homem começou a chorar, a mulher começou a chorar, sabe? O culto foi bênção do Senhor. E aí quando terminei o culto, ele veio da bênção apostólica e ele disse: irmão Luiz, me explica uma coisa. Eu digo: sim, irmão. O irmão disse que não sabia de nada. O irmão disse que não sabia pregar, não sabia orar, não sabia louvar, não sabia nada. De onde é que o irmão aprendeu? Ele disse: irmão, foi o próprio Deus. Porque quando o homem não ensina, nós temos um Pai que pode fazer tudo por nós. E aí eu glorifiquei ao Senhor. E nunca mais, irmão, a partir daquele dia, começou sempre nós fazer o culto de casa. Sempre é bom que o irmão, a irmã, pastor, faça o culto de casa. Culto em casa, porque é sempre bom. Então é isso que Deus, Ele sempre vai ensinar. Ele vai sempre nos prover tudo que nós necessitamos. E aqui a palavra do Senhor no 32, no 33: igualmente quando vide todas essas coisas, sabei que Ele está próximo à porta. Em verdade, glória a Deus, e em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Então, irmão, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, todos os momentos. O Senhor se renova a palavra dele. Por que o Senhor renova a palavra dele? Porque se nós pregarmos hoje numa palavra, amanhã se nós for pregar, Deus não usa do mesmo jeito, mas sim melhor, porque a palavra se renova. Nós ficamos cada dia mais velhos, mas a palavra, ela se renova, todo dia ela se renova. E tudo que está passando, irmão, tudo vai passar, tudo vai. Nós estamos passando por algo, sabe, algo que não é bom. Nós estamos passando pelos últimos dias, estamos passando ali, sabe, dias maus. Estamos passando por dias maus, irmão, onde você não pode olhar para ninguém, que a pessoa já quer brigar. Se alguém pisar no seu pé, você tem que pedir desculpa e perdão à pessoa, porque senão ele vai querer brigar com você. Então tudo isso é o que está passando. Então tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. E todo dia, irmão, a palavra do Senhor se renova na minha vida e na sua. É isso que Ele quer, é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua, para que nós se renove todos os dias, todas as manhãs, nós se renovamos. Peça renovo ao Senhor. Se você não está renovado, de manhã bem cedo, ao colocar o joelho no chão: Senhor, me renova, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Não é feio pedir, não é feio nós pedir ao Senhor, não. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é quem faz o milagre acontecer na minha vida e na sua. Ele é quem faz algo acontecer, porque Ele é Deus. Quem somos nós? Nós não somos nada. Deus, Ele é Deus. Nós não somos nada sem Ele. Sabe, será se Deus precisa do pastor para pregar aqui? Será se Deus precisa de nós para louvar? Não, irmão. Deus não precisa de nenhum de nós. Nós estamos aqui porque precisamos dEle, necessitamos da misericórdia dEle, necessitamos de algo dEle. Por isso que nós vimos à casa do Senhor. Porque se nós estiver em casa, muitas vezes nós não recebemos a bênção. Porque muitas vezes a esposa diz para o esposo: olha, Deus está mandando dizer isso para você. Mas a gente não recebe, porque a gente sabe que a nossa esposa conhece a nossa vida, ela sabe o que passamos. Mas você chega num lugar desse, muitas vezes tem um pregador de fora que nunca lhe viu, mas Deus usa para falar com você, para trazer uma palavra de misericórdia para nós. Eu já sentado ali, alguém veio pregar um dia,
Eu não conhecia o pregador, fui convidado, e ali eu senti Deus falando comigo ali o culto inteiro, a pregação inteira, Deus falando comigo ali. Então Deus, quando Ele quer falar, irmão, Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem quer falar com você, para falar comigo, para nos dar uma bênção, para nos abençoar. Eu só não posso pregar, só não posso falar para você que vou lhe dar a chave do seu carro. Não posso falar para você que vou lhe dar a chave da sua casa, mas posso falar para você que o Deus que eu sirvo, Ele vai lhe dar a salvação. Se você for até o fim, Ele vai dar a salvação para você. E se tiver que dar, irmão, Deus, Ele tem misericórdia de mim, de você, sim. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Ele vai abençoar alguém, vai dizer, vai levantar alguém, dizer, vá lá, dê o carro a meu filho ou a minha filha, dê uma casa para ela, vai fazer sim. Mas é Ele, não é o pastor dizendo, não é o pastor profetizando, não, é o Senhor, é o Deus da promessa, é o Deus do milagre. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa noite, por mais esse dia, mais uma oportunidade, que o Senhor Jesus nessa noite venha fazer algo na sua vida, venha fazer um milagre, que muitas vezes nós precisamos de um milagre, sim, nós já somos um milagre, nós já somos um milagre, mas precisamos que Ele faça um milagre nas nossas vidas. Por isso que buscamos ao Senhor todos os momentos, todos os dias. Amém? Orar, agradecer ao Senhor por esse culto abençoado.